Hoje é dia de indicação de um clássico que você não pode deixar de ler. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje é dia de eu indicar para você um livro clássico que você não pode deixar de ler. Eu estou falando desse livro aqui, O Sol é para Todos, Harper Lee, da José Olímpio. Eu acredito que você já tenha ouvido falar desse livro. Nós temos um filme clássico de 1962 também baseado neste livro aqui. E hoje então eu vou contar para você por que você não pode deixar de ler esse livro. Mas antes eu preciso dar dois avisinhos para vocês. Primeiro é lá a nossa lojinha www.livroseteologia.com.br. Praticamente quase todos os dias eu estou adicionando novos livros lá na nossa lojinha. Então, se você já viu alguma vez, volte lá, veja de novo, porque quase todos os dias eu estou adicionando novos livros lá, ok? São livros que vão de 30% a 50% de desconto, tem alguns até com 60% de desconto, e você vai pagar R$ 7,90 no frete para todo o Brasil, e se for acima de R$90 você não precisa pagar o frete, ok? Dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que tem coisas que você vai gostar. A segunda coisa é o nosso sorteio, ok? Nós estamos sorteando esse livro essa semana, Jesus. Descubra os mistérios do homem que fascinou o mundo e mudou a história da humanidade, do Tim LaHaye, da Thomas Nelson Brasil. Então, esse é o livro a ser sorteado essa semana, ok? Fica de olho aqui no nosso vídeo e daqui um pouco eu falo qual que é a pergunta que você tem que responder no comentário. Lembre-se, você tem que comentar em todos os vídeos da semana, porque lá no final da semana, no sábado, eu escolho um desses vídeos para fazer o sorteio, ok? Então fica de olho aqui, daqui um pouco tem a perguntinha para você. Mas vamos lá, por que é tão importante que você leia esse livro? Uma coisa bem curiosa que aconteceu comigo quando eu estava lendo esse livro, porque eu já tinha visto algumas resenhas e já tinha dado uma folheada no livro, tinha visto algumas pessoas comentando a respeito dele, e elas sempre falaram que tinha uma tragédia muito grande, que elas choraram muito lendo esse livro. Então eu sempre li, eu já estava lendo o livro, com uma expectativa de grande tragédia. Existe sim uma tragédia, mas não de proporções como eu imaginava. É uma tragédia até meio anunciada, segundo o contexto da história, mas então não foi tudo aquilo que eu esperava no sentido de tragédia. O livro é muito bom, talvez até melhor do que algumas resenhas falam aí, mas essa questão da tragédia, não sei se porque eu já estava esperando, ela se tornou menor do que eu esperava, e isso então fez com que a tragédia não me abalasse tanto. Observe bem, nesse livro nós temos uma garotinha chamada Scout, ela é a narradora do livro, ela deve ter ali por volta dos 9, 10 anos, e ela então vai nos contar o seu dia a dia. Ela começa o livro contando como é o seu dia a dia. Ela tem um irmão chamado Jen e o pai chamado Atticus. E ela mora então com o irmão, com o pai e com uma faz tudo ali da casa, uma negra que é a faz tudo da casa. Nós estamos falando de um tempo que ainda existia um certo resquício da escravidão, mas mais do que isso, existia literalmente um apartheid, no sentido de que negros não se misturavam com brancos. Os negros serviam para servir aos brancos. Então, isso ainda acontecia aqui. Apesar de serem serviços pagos, não eram mais escravos, mas ainda assim os brancos olhavam para os negros como seres inferiores. Então, na cidade era comum haver essa divisão e os negros sabiam, entre aspas, qual era o seu lugar, então não frequentava os mesmos lugares dos brancos, tinha a sua própria igreja, tinha o seu próprio bairro, esse tipo de coisa. E normalmente os negros só arrumavam um trabalho para servir aos brancos. Nós estamos falando dessa época aqui. A Scout, essa menininha, ela te ganha logo nas primeiras páginas, porque ela é formidável. A escrita da autora faz a Scout ser alguém assim que logo do início você já começa a gostar e você começa a acompanhar o seu raciocínio. Uma menina muito inteligente, inclusive ela está muito brava porque a sua escola está mudando o método de ensinar e a professora não está deixando ela aprender aquilo que ela já sabia. Então, por exemplo, ela sabe ler, mas ela não pode ler porque, segundo a professora, não está na hora ainda dela aprender a ler. Esse tipo de coisa. Uma coisa interessante é que olhar todos os habitantes da cidade, sejam negros ou brancos, pelos olhos da Scout, te dá uma perspectiva que com certeza eu e você não teria se o narrador fosse um adulto. Então,
olhar pelos olhos daquela menina que ainda não foi corrompida por esse sistema entre brancos e negros, por corrupções adultas e por todos esses pensamentos que vão povoando a mente da criança até que ela realmente comece a pensar como um adulto chato, faz com que esse livro realmente seja um deleite. Olhar os outros pelos olhos dessa criança é muito, muito divertido. E ela é muito divertida. E aquilo que ela pensa torna ainda as pessoas mais divertidas. De vez em quando, ela faz algumas perguntas que desconcertam os adultos. É muito interessante. Ela é uma garotinha que você se apega logo de início. Então você vai acompanhando a Scout no seu dia a dia, quando ela vai para a igreja, quando ela vai para a escola, quando ela está brincando. E tudo isso é muito divertido, mesmo quando ela está brincando lá com seu irmão e com um amigo deles, é muito divertido porque eles estão sempre aprontando alguma coisa. E ela tem um pensamento já meio adulto, então ela quer participar das coisas, quer ajudar a resolver as coisas e de vez em quando até ajuda mesmo. Então é bem interessante. Ela vai contando o dia a dia da cidade de Maikombe, é o nome da cidade ali, e ela então vai nos apresentando cada um dos personagens, e você fica então por dentro ali de como é que funciona aquele condado. Uma coisa interessante aqui é que tem uma casa ali perto da casa da Scout que eles têm muita curiosidade de saber o que acontece lá dentro, porque eles não conseguem ver ninguém saindo daquela casa, nem ninguém entrando naquela casa. Então eles não sabem o que acontece lá dentro e eles passam boa parte do livro tentando descobrir, fazendo planos para ver se consegue trazer alguém daquela casa para fora, mas ao mesmo tempo eles têm muito medo porque eles não sabem o que tem ali dentro. E assim vai sendo o dia a dia, até nós entrarmos realmente no fio da história, naquilo que vai pegar a história e levar ela para outro patamar. O pai da Scout é um advogado e ele então é incumbido de defender um negro que está sendo acusado de ter estuprado um branco, uma branca na verdade, né? Uma mulher branca. E aí é que tudo muda no livro, tudo fica mais sombrio. Você imagina num condado pequenininho, numa cidade muito pequena dos Estados Unidos, onde brancos não gostam de negros e um branco então agora está defendendo um negro contra outro branco. Ainda que esse outro branco não vale nada e ninguém goste dele, mesmo assim é um branco defendendo um negro. Então realmente é aí que as coisas ficam muito sombrias e pelos olhos da Scout você vai tendo esse relato, tanto do julgamento como das ações das pessoas, todo o desprezo das pessoas com o pai dela, porque agora o pai dela está defendendo esse negro e assim por diante. E aí que a história vai desencaminhar e que você vai ter que ler o livro para saber o final dela. Muito bem, o livro é cheio de aprendizados e em cada um dos personagens você consegue aprender alguma coisa. Muito bem escrito, você gosta muito da Scout, ela é uma menina formidável, muito divertida, muito sábia para a idade dela. E aqui eu vou dizer algo que não é que eu estou falando que a Scout é pura, nada disso. Mas olha só, uma das coisas que eu vi durante a leitura de todo esse livro é que a Scout, na idade que ela estava, ela fazia o que era certo, ela fazia muita coisa errada, mas aquilo que ela achava que era certo, ela não se importava com aquilo que as outras pessoas falavam. Ela fazia porque era certo. E ela achava um absurdo quando as pessoas não faziam o que era certo simplesmente porque outras pessoas podiam opinar ou podiam fazer alguma coisa. Ela, diversas vezes você vai ver o diálogo dela com o irmão ou dela com o pai, falando exatamente isso. Por que ele não fez tal coisa? E aí ela não conseguia entender que a pessoa sabia o que era certo, o que tinha que ser feito, mas não fez porque ela tinha medo da opinião de outras pessoas. E eu fiquei pensando que muitas vezes isso pode servir para nós, né? Quantas vezes nós estamos querendo a aprovação de outras pessoas e por isso nós deixamos de fazer o que é certo, simplesmente porque deixar de fazer o que é certo vai nos trazer mais aprovação do que fazer o que é certo. Bem, o livro tem vários outros ensinamentos muito interessantes, mas o principal dele é que ele é uma leitura muito divertida, uma leitura prazerosa e no final você fica muito amigo dessa jovenzinha Scout. Muito bem, pessoal, e agora vai a pergunta desse vídeo. A pergunta é o seguinte: qual é o livro clássico que você tem aí na sua estante com você, em algum lugar da sua casa e que você ainda não leu? Aquele livro que você comprou, sabia que era clássico, queria ler muito, mas assim que chegou você deixou ele para lá e ainda não leu. Coloque lá embaixo nos comentários para participar do nosso sorteio.
Muito bem, pessoal, então fica aqui a minha forte indicação para você ler O Sol é para Todos, Harper Lee, da José Olímpio. Se você tem interesse nesse livro, o link vai estar lá embaixo. Você comprando por esse link, você ajuda o nosso canal. Não saia sem deixar o seu joinha. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.